Olá, como vão? Espero que estejam bem. Eu sou o Gabriel, sou um dos integrantes da equipe do Espaço Hamed. Faço apoio nas palestras ultimamente, né? Então, muito bom estar com vocês de volta em mais um encontro, né? Mais um vídeo aí falando sobre um tema, falando sobre um assunto que traga uma perspectiva aí de autorreflexão, buscando autodesenvolvimento. Então, nosso encontro começa às 8, já estamos no ar e assim que as pessoas forem chegando a gente vai seguindo com a programação. Eu vou colocar um som para a gente iniciar o nosso encontro de hoje com música, para dar uma relaxada, uma tranquilizada. Então, se você já está logado aí, já está acompanhando a gente, vamos relaxar juntos aqui com o som da natureza. E vamos deixar de lado, né, o que a gente foi acumulando aí ao longo da semana, ao longo do dia, fazer um relaxamento, né? Vamos começar talvez fazendo um alongamento, soltando aqui o ombro, o braço, né? E essa preparação ela é muito importante. Às vezes a gente está sobrecarregado de pensamentos e, enfim, conversas difíceis que precisavam ou precisam ser feitas, né? Então, agora 8 horas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Vamos fazer esse relaxamento juntos então, mentalizando aí os nossos mentores, nossos guias, nossos anjos da guarda, a entidade religiosa da sua preferência. Enfim, vamos mentalizar uma coisa positiva e entrar nesse clima do som da natureza. Então eu vou fechar os olhos, fazer uma respiração. Vamos deixar que a nossa energia flua com essa corrente de água, com o som da corrente de água que estamos ouvindo. Inspirados nesses sons de relaxamento, vamos mentalizando a presença de Deus ao nosso redor. Uma das características de Deus seria a onipresença, portanto Ele está aqui ao nosso lado. E diante dessa presença, vamos conversar com ela. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos juntos hoje, reunidos em pensamento, em intenção. Com o objetivo de nos dedicarmos a
encontrar e reconhecer a divindade, a sua presença dentro de cada um de nós. Obrigado por essa oportunidade e que do nosso encontro de hoje surjam novas ideias, novos pensamentos e por fim novas atitudes que nos façam seguir da melhor forma possível os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da Fraternidade Branca, os ensinamentos daqueles que vieram e promoveram o seu amor, a sua presença, em qualquer que seja a localidade, em qualquer que seja o segmento religioso. Pedimos que nos dê entendimento e inspiração para recebermos os conteúdos que virão e que isso nos ajude a pensar, refletir e como uma semente que cai em solo fértil para germinar e crescer como uma árvore forte e que nos dê sustentação para a nossa jornada. Assim vamos abrindo os olhos. Vou baixar o som aqui para a gente seguir adiante. Talvez vocês escutem o som de fundo o tempo inteiro enquanto eu falo. Vamos lá. Então, por que conversas difíceis, né? Como que um espaço religioso, um espaço espiritualista, um espaço como o Espaço Hamed, que se dedica a colaborar no desenvolvimento pessoal das pessoas, no autodesenvolvimento, né? Traz uma fala sobre conversas difíceis. Muito bem. Vamos pensar junto? Você já teve a necessidade de ter uma conversa difícil com alguém? Lembra como foi? Às vezes a conversa difícil é com a nossa família, né? Um pai, uma mãe, ou de uma mãe ou de um pai para um filho, ou com um irmão, é alguma coisa dentro da nossa própria casa, né? Às vezes é no trabalho, que é a nossa segunda casa, né? Que é onde a gente passa geralmente muito tempo do nosso dia, né? Então, às vezes a conversa difícil é com uma pessoa que você nunca viu na vida, mas que de alguma forma é necessário fazer esta conversa, né? Então, pode acontecer a qualquer momento, né? Essa é uma questão. E geralmente a conversa difícil, ela é difícil por qual motivo? Pense aí na sua realidade, né? Por que uma conversa difícil é difícil? Provavelmente, ou eu vou falar por mim, né? Uma conversa ela é difícil porque ou eu tenho um bloqueio para falar sobre isso,
É difícil para mim falar sobre ah, uma deficiência que eu tenho, né? É difícil para mim falar sobre dinheiro. Vou colocar dessa forma. Vamos lá. Então, eu tenho uma questão aqui hipotética, né? Um exemplo. Então, eu não falo de dinheiro. Eu tenho problema de falar sobre isso. Não gosto de tocar nesse assunto. Para mim é um tema que é espinhoso. Quando alguém começa a falar sobre isso ou me pergunta, eu saio, eu sou evasivo, eu tenho dificuldade para falar sobre dinheiro. Às vezes é. Então vamos evoluir nesse exemplo. Eu ganho X dinheiros, não importa quanto seja, e eu não conto quanto eu ganho para minha companheira, ou meu companheiro, enfim, para a pessoa que vive comigo. Essa pessoa não sabe quanto eu ganho. E se ela me pergunta, eu mudo de assunto. Não falo sobre isso, tenho dificuldade, né? Mas chega um momento que eu e essa pessoa que é minha companheira, a gente tem um problema financeiro que precisa ser resolvido. Vamos supor que uma dívida qualquer de corriqueiro, um cartão de crédito que estourou lá e a gente precisa falar sobre dinheiro. Para mim é uma conversa muito difícil, porque eu tenho um bloqueio de falar disso. Mas é uma conversa necessária, ela é importante. A gente tem um problema real para resolver, né? Então, o que que acontece, né? Ah, é um assunto delicado, né? E geralmente esse assunto ele vem junto de alguns tabus às vezes. E falar de coisas que são tabus, aquela coisa que não se deve falar, né? Ou eu não consigo falar sobre, é sempre doloroso, é espinhoso, né? Então, é um diálogo, uma conversa difícil, é um diálogo onde eu e a outra pessoa, ou as outras pessoas, se eu estiver falando para um grupo, onde causa desconforto. Não é bom, eu não me sinto bem falando disso, né? Uma outra coisa que está inserido numa conversa difícil é uma ansiedade, é um nervosismo, né? Uma, uma dúvida sobre como falar. Poxa, se eu falar sobre quanto eu ganho aqui, a pessoa vai achar que eu isso ou aquilo, que eu tenho mais ou que eu tenho menos, enfim, né? E uma outra questão que está incluído nas conversas difíceis é, imagina esse cenário, poxa, eu vou falar que eu não tenho dinheiro e a outra pessoa vai brigar comigo, vai falar não, tem sim e você não quer colaborar com o pagamento dessa dívida, né? Dentro do nosso exemplo. Então olha como uma conversa difícil tem elementos complicados ali, né? Tem uma tensão envolvida. E para eu começar essa conversa, eu puxar essa conversa, às vezes eu estou me sentindo assim vulnerável, né? Eu estou me sentindo desconfortável. Acho que isso pode prejudicar a minha imagem perante o outro. E isso significa o ego falando mais alto, digamos assim, né? Para além disso,
um fator importante aqui é o nível de confiança. Quanto eu confio nessa outra pessoa para falar sobre esse assunto que eu preciso e que é difícil para mim falar sobre? Às vezes eu não confio tanto, às vezes eu acho que, poxa, se eu falar, a pessoa vai me deixar depois. Tenho medo de perder. Então vamos pegar o nosso exemplo aqui, né? A gente está falando de uma pessoa que tem dificuldade de falar sobre dinheiro, quanto ela mesma ganha ou quanto ela mesma gasta, e a pessoa que convive com ela leva uma questão sobre uma dívida de cartão que é dos dois, e é necessário fazer uma conversa sobre dinheiro, porém eu, que sou uma das partes, estou com dificuldade para falar disso. Para mim essa é uma conversa difícil. Então, tudo bem? Então vamos lá. O que pode agravar esse tipo de conversa? Consegue imaginar? O que não ajudaria em nada. Vamos pensar. Eu já tô nessa posição defensiva, eu já tenho um bloqueio para falar. O que não ajudaria? Conseguem pensar? Será que se a outra pessoa já vier me acusando, eu vou ficar mais confortável para falar? Ou eu vou rebater e vou atacar de volta? Porque eu vou me sentir atacado e vou atacar de volta. Lembra do luta ou fuga? Se eu tô sendo atacado, eu posso atacar de volta. Ah não, eu não falo, mas a culpa é sua. Ou você que gastou demais e não eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero saber. Ou fuga. Ah não, depois a gente conversa sobre isso, não, agora não dá, agora eu tô ocupado, tenho muita coisa pra fazer agora, não dá pra falar sobre isso agora. Você já ouviu falar de alguém que passou por uma situação dessa? Conversa difícil, né? Então acusações não ajudam, né? Querer que o outro faça o que eu quero que ele faça e não o que ele quer, impor ideias, impor decisões, né? Tudo isso dificulta a conversa. A gente falou desse exemplo, né, dentro de um, de um casal, dentro de uma situação familiar, mas a gente também encontra diversas situações com conversas difíceis. Vamos, por exemplo, no trabalho. Quando passa lá um chefe e fala, ó, passa na minha sala pra gente conversar. Nossa, o que será que eu fiz? O que eu errei? O que eu deixei de fazer? Ou será que eu vou ser demitido? Já começa a pipocar um monte de ideias, geralmente negativas, né? Nunca é, nossa, legal, me chamou para conversar, acho que vou ser reconhecido aí pelo trabalho bacana que eu venho fazendo. Às vezes não. Eu sei que às vezes é sonhar, né? Mas enfim, nunca é coisa boa. Né? Às vezes você encontra alguém que o seu vizinho, você não tem nenhum relacionamento, não é trabalho, não é família, mas um vizinho tá com som alto, fazendo aquela festa tal, e você precisa bater lá na porta dele ou fazer alguma coisa para pedir para que ele abaixe o som, porque você precisa dormir, por exemplo, que amanhã trabalha cedo. É uma conversa difícil porque a pessoa às vezes está em festa, enfim, pode estar alterada de alguma forma ou simplesmente não está pensando nisso, né? A gente vai ter uma conversa difícil, provavelmente, quando a gente tiver que falar alguma coisa que está nos prejudicando e que tem que mudar na ação do outro.
Ninguém quer ouvir que tá fazendo coisa errada ou que tá atrapalhando, né? Ainda mais se cada parte estiver numa postura de defesa. Ah, não, eu tô certo, você que tá errado, se vira. Né? Uma fechada no trânsito, uma situação de trânsito. Pô, nem que não, eu dei seta, a pessoa não deixou eu entrar, poxa, né? Vira uma reclamação, vira uma rusga. E a gente tem visto várias coisas acontecendo assim, gravíssimas, né? Pessoas sendo atacadas e agredidas por coisas que podiam ser assim pequenas, né? Então é de se refletir, né? Por que que isso está acontecendo? E será que eu estou fazendo isso também? Vamos respirar, né? É aquele contar até 10 antes de tomar uma atitude, antes de falar alguma coisa. Né? E aí, por que que isso tem a ver com um espaço religioso, um espaço de fé, um espaço que trabalha no autodesenvolvimento, né? No apoio ao autodesenvolvimento, do autoconhecimento? A gente já falou no outro encontro para trás que a gente tem um ciclo que é sentir, pensar e agir. Então, quando eu estou me sentindo acuado, com medo, ansioso, nervoso, eu posso ter pensamentos agressivos para me defender e nessa posição eu acabar agredindo alguém. Aí a gente começa a ter um cenário de conflito. Puxando só uma pontinha assim do espiritismo ou das filosofias que falam sobre reencarnação, a gente pode encontrar ali uma figura que é a figura do karma, ou do dharma, enfim, tem cada segmento vai ter uma tratativa, uma identificação, né, para esse tipo de conhecimento, mas no fim das contas o que eu quero dizer é quando a gente vai se relacionando com as pessoas, a gente vai trocando energia. E se eu troco uma energia negativa com você e você não me perdoa, você pega aquilo pra você, ou vice-versa, você traz uma energia negativa pra mim e eu pego pra mim, não te perdoo, fico ali com um sentimento de raiva, um sentimento de ódio e levo aquilo para um desdobramento mais aprofundado, mais intenso, como uma agressão física ou alguma coisa assim, a gente criou uma relação, uma ligação que vai ter que ser equalizada. Em outros encontros, procura aqui no nosso histórico, a gente vai ter lá a, a, os vídeos sobre as leis da natureza. E uma delas é a lei do amor, né, justiça e caridade. Outra lei, a gente falou no mês passado, foi a lei do trabalho. Então a gente estava falando sobre o trabalho de modificar-se. Né? Na lei do amor, justiça e caridade, tem um trabalho de perdoar, tem um trabalho de entender o outro, né? Tem um trabalho de entender a si mesmo, que eu não sou perfeito, então eu vou errar. Se eu tenho esse direito de errar, o outro também tem. Mas o que eu quero dizer é que nessas conversas difíceis, às vezes elas criam rusgas, criam laços negativos que acompanham as pessoas por anos, décadas, séculos, vidas. Dá para imaginar que uma coisa que eu faço hoje pode refletir na minha encarnação, na próxima encarnação ou na outra futura? E o contrário, o que eu estou vivendo hoje pode ser reflexo da minha encarnação anterior ou de outra, que a gente já viveu muito para trás
E a gente ainda vai viver muito pra frente nessa perspectiva da reencarnação, da vida eterna e da encarnação como seres humanos, pessoas, né? Existem filosofias que dizem que a reencarnação a gente poderia retornar como animais, enfim, são vertentes diferentes. Eu estou olhando, imaginando dentro de uma vertente espírita kardecista, tá? Então, nessa linha de progresso de qualidades humanas, de comportamentos, de autoconhecimento, a gente tem que lidar com as consequências dos nossos atos. Então, quando a gente tem uma conversa difícil com alguém e isso evolui para uma briga, isso evolui para uma agressão, isso evolui para algo que gera um sentimento de raiva, de ódio, de vingança, de, enfim, um sentimento negativo qualquer. E esse laço negativo permanece, muitas vezes a gente pode ter que lidar com isso numa vida futura. Já pensaram nisso? Que o que eu faço hoje, a conversa que eu tenho hoje com alguém, pode resultar num desdobramento numa vida futura? Pode ser um fator de tristeza ou de dificuldade numa vida futura? Pois é. Vamos dar um exemplo prático? Vamos supor que a gente está nessa conversa difícil sobre dinheiro. Então, eu e a pessoa que me acompanha temos uma conversa difícil sobre dinheiro. A pessoa que me acompanha me pressiona, faz afirmações que eu me sinto injustiçado, me sinto acuado, me sinto agredido. Eu retribuo isso com uma agressão maior, no intuito de fazer com que a outra parte pare de me agredir, só que acaba sendo fatal. Então, olha só, uma conversa difícil evoluiu para uma agressão e uma agressão evoluiu para um fato irreversível. Vamos falar, por exemplo, de um dano permanente. Então, vamos lá, a pessoa que eu acabei tendo esse embate acabou ficando numa cadeira de rodas, consequência da minha ação. E ela não me perdoa de forma alguma, porque isso modificou 100% a vida dela. E tudo foi originado numa conversa difícil. Consegue ligar as pontas? Tudo bem. Essa pessoa, e agora eu tenho uma dívida, entre aspas, uma responsabilidade para com aquela pessoa. Uma responsabilidade energética, tá, gente? Uma responsabilidade moral. Mas eu não vou fazer nada sobre isso nessa vida. Eu vou só fugir e vou afastar a pessoa da minha vida. Não me relaciono mais e acabou. E aquela pessoa vai ficar remoendo esse fato, não me perdoa, acumula ali uma carga negativa de energia. E vamos supor, ela vai buscar vingança. Ela só vai sossegar quando eu também for de alguma forma prejudicado ou agredido, a ponto de passar pela mesma coisa que ela está passando ou algo pior. Sobre qual pretexto? De que é para eu aprender a não fazer isso com os outros. Alguém já ouviu alguma coisa parecida? Tipo, aquela pessoa ali tá me prejudicando, eu vou acabar com ela então para ela ver o que é bom.
Ah, aquela pessoa fez tal coisa? Ah, pera aí, eu vou fazer pior então. Que é pra ela aprender a não fazer mais isso com ninguém. Alguém já ouviu uma coisa assim? Já fez? Às vezes a gente faz, né? Já passou por isso? Então o que é importante aqui, gente? Nós olharmos para nós mesmos e identificarmos quais tipos de conversas são difíceis para nós e por que ela é tão difícil para nós. A gente se sente envergonhado de fazer isso ou aquilo, a gente se sente nervoso, é um trauma, não sei, né? Eu tenho que identificar o que me deixa constrangido, o que me, por que esse assunto é difícil para mim, e aí eu tô me conhecendo. E se eu me conhecer, eu consigo procurar ajuda, talvez num livro, talvez com um profissional, não sei. Vou procurar ferramentas, vou procurar recursos que me ajudem a enfrentar essa dificuldade. Perceba, quando eu enfrento a dificuldade dentro de mim, eu não preciso descarregar o que é difícil para mim na outra pessoa. E aí eu evito criar esses laços negativos, que, como eu disse, podem ser perdoados, mas também podem se acumular e continuar ali presentes, né? Dada a gravidade, é óbvio, até extremos de permanecer por vidas, né? Então, para hoje, a gente já está chegando no final do tempo. Não era a ideia esgotar este assunto, mas trazer luz para esse tema, para falar assim, olha, já parou para pensar que existem conversas que são difíceis de serem feitas? E aí fica para sua reflexão. Qual conversa é difícil para você? Qual que é aquele assunto que quando bate na sua porta, alguém te chama para conversar sobre aquele assunto, aí você fala, não, hoje não dá, eu tô ocupado, e você sai, você foge. Ou você já reage com agressão. Não, eu o quê? Não tenho nada a ver com isso, não, isso aí é coisa da sua, foi o outro. Ah, não, foi o outro lá, foi o Gabriel que fez, eu não tenho nada a ver com isso. É fuga. Então fica aí esse pensamento. Espero que a gente possa voltar a falar sobre isso num segundo encontro. E é legal a gente lembrar, como falamos no começo, que Deus está em toda parte, inclusive dentro de nós. Nós somos uma partícula divina, né? Assim que fala. Nessas horas das conversas difíceis, ou em qualquer momento difícil, nos momentos bons também, mas especialmente nos momentos difíceis, a gente tem que buscar essa espiritualidade, a gente pode buscar essa partícula de Deus que está dentro da gente e perguntar, desabafar, pedir conselho, enfim, pedir amparo. Pelo amor de Deus, eu preciso de uma solução para esse problema que eu estou passando. Me mostra, me ajuda a enxergar o que eu estou fazendo, o que eu tenho que fazer. É nesse momento que a fé tem que brilhar mais, ou pode brilhar mais, tá bom? Vamos fazer uma fé ativa, uma fé que transforma, uma fé que modifica, que constrói, né? Uma fé que mobiliza o que há de melhor em nós, para a gente superar as conversas difíceis. Por enquanto é isso então, gente. Obrigado para quem assistiu esse vídeo, para quem está aí prestando atenção. Mais uma respiração.
E vamos encerrar o nosso encontro. Eu vou devolver aquela música mais alta. Aliás, vou aumentar de novo o volume da música pra gente encontrar aqui uma paz, uma respiração. Vamos deixar qualquer energia negativa, qualquer energia que seja desagregadora, qualquer energia que não seja boa. Vamos imaginar que essas energias vão embora do nosso corpo, do nosso campo astral, do nosso campo mental. Elas vão sendo levadas embora junto com a água, desse curso de água que a gente está ouvindo, ó. E assim como no começo, vamos nos lembrar que estamos envolvidos pela presença de Deus, que está em todas as partes, inclusive dentro de nós. E vamos agradecer num bate-papo informal mesmo. Obrigado, Deus, pela oportunidade que tivemos. Obrigado pelas informações que foram trazidas. Como temos uma caminhada longa ainda para percorrer, eu peço que continue nos dando oportunidades para ouvirmos, para aprendermos sobre nós mesmos e que a gente consiga pôr em prática da melhor forma que pudermos aquilo que já sabemos, para sermos a cada dia melhores, nem que sejam um pouquinho, aquelas pequenas vitórias do dia a dia. Para que um dia possamos estarmos completamente alinhados com as suas leis, com a sua vontade, vivendo no amor e na fraternidade universal. Muito obrigado e até qualquer hora. E vamos seguindo em frente. Uma boa jornada para cada um de vocês. Muita sorte e até a próxima. Tchau, tchau.